Olá, pessoal. O professor Tiago está por aqui hoje para gravar uma aula a respeito de prescrição e decadência. Estamos chegando ao final do nosso semestre e eu espero que vocês todos estejam bem, tenham conseguido estudar razoavelmente as disciplinas, as matérias, os conteúdos que nós abordamos. E o professor inicia recapitulando a principal distinção entre prescrição e decadência. Vocês já sabem disso, mas sempre é bom repetir. A prescrição está vinculada a direito de crédito. Então, a gente interpreta a situação de um credor. Corre contra um credor que tenha valores a cobrar, corre contra esse credor, prazo de prescrição. E se ele ajuiza a ação dentro do prazo que tem, a ação vai correr no Poder Judiciário, o juiz vai analisar a ação, vai ao final proferir sentença deferindo o direito ou indeferindo o direito, mas analisando suas questões de mérito. Todavia, se o credor perde o prazo de prescrição, ele perde única e exclusivamente a possibilidade de ajuizamento da ação judicial, porque o Poder Judiciário não admite mais ações de credores que venham a perder prazo de prescrição. Professor, mas e a dívida, o crédito que esse credor tem, a dívida que ele tem para cobrar, o que acontece com ela? A regra é que, tendo o credor perdido o prazo para ajuizar a ação, ele não consiga mais cobrar aquele determinado valor, porque o Poder Judiciário era o único mecanismo, era o único serviço público que estava à disposição para auxiliá-lo nessa cobrança. Quando ele perde o prazo de prescrição, ele perde esse apoio do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário não processa mais a causa dele. E ele não pode também ir até o seu devedor e cobrar utilizando a força, o seu livre-arbítrio de utilização da força. Ele não pode fazer isso. Então, como consequência lógica disso, está a ideia de que o devedor que vê a sua dívida de longo tempo não ser cobrada judicialmente e que vê que o credor perdeu o prazo de prescrição para propor a ação, ele que já não estava a pagar, aí que após a prescrição da ação judicial, é aí que ele não vai pagar mesmo. Muito bem. Então, os credores não podem dormir. Os credores têm que estar atentos aos prazos processuais e ao prazo de prescrição que eles têm. Eles têm prazo de prescrição para ajuizar as cobranças. A prescrição está vinculada às ações condenatórias e às ações que os credores têm para cobrar os seus créditos. De outro lado, nós temos uma outra nomenclatura utilizada para prazo, que é a decadência. Quando o professor explica a decadência, eu digo assim: nós temos prazo de decadência para ajuizar a ação dentro do prazo. Não ajuizando a ação dentro do prazo, nós perdemos o direito de discutir. Se lá na prescrição eu dizia sobra ainda o crédito, embora o credor não tenha mais ação judicial para cobrar, mas ele pode olhar para o seu devedor e dizer como é que é, vamos acertar o que tu me deves, como é que é? Vem aqui no meu escritório que eu vou fazer um contrato, um termo de confissão de dívida para que tu confesses essa dívida e um dia me pague. Então, o credor, ele perdendo o prazo de prescrição, ele perde a possibilidade de ação judicial, mas ele não perde o direito ao crédito.
ele não perde aquela relação de crédito e débito que existe entre credor e devedor. Esse crédito vai continuar existindo, mesmo que o credor tenha perdido o prazo de prescrição. Lá na decadência, mudamos de figura para dizer: se eu ajuizo uma ação anulatória fora do prazo de decadência, e eu lembro que as ações anulatórias atacam falhas leves, falhas não consideradas graves. Eu lembro também que o contrato convalesce, fica válido pelo passar do tempo. E então, o interessado em anular, ele deve ajuizar a ação anulatória dentro do prazo de decadência. Se ele, interessado em anular, perde o prazo de decadência, ele não tem mais o direito de anular, porque o contrato que tinha uma falha leve, depois dos 4 anos de decadência para ajuizamento da ação anulatória, depois disso ele convalesce, ele fica válido para a eternidade. Então, os dois prazos, prescrição e decadência, eles vão acabar retirando a possibilidade de ajuizamento de ação judicial. Entretanto, a grande diferença que eu quero que vocês percebam é que na prescrição os credores continuam com o direito de crédito, embora não tenham mais ações para cobrar. E na decadência os interessados não continuam com direito a anular. Os interessados tinham 4 anos para ajuizar a ação anulatória e, ao não ajuizarem, deixaram que o negócio se tornasse válido para sempre. Deixaram que o negócio convalescesse. Muito bem, essa é a principal distinção. O professor tende, na aula gravada de hoje, a falar bastante sobre os artigos, e por isso o professor vai compartilhar uma telinha aqui com vocês, que tem o Código Civil, quando ele trata ali das questões de prescrição, e depois, lá no finalzinho, trata das questões de decadência. Então, nós vamos lá. O que mais o professor tem a enfatizar? Alguns aspectos importantes para analisar. Quando a gente identificar que o legislador escreveu prazos em meses, em número de dias, ou em ano e dia, um ano e um dia, quando o legislador escrever prazo em dias, meses ou ano e dia, nós estaremos certamente diante de prazos de decadência. O legislador escreveu prazos de prescrição sempre em ano cheio. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Ele nunca falou 5 anos e um dia, nunca falou 30 dias de prescrição, nunca. Nos artigos 205 e 206, sempre no Código Civil, prazos de prescrição em número de ano. Então, o que isso significa inicialmente? Que quando vocês lerem um artigo do Código que fale em prazo em dias, que fale em prazo em meses, ou que fale em prazo em ano e dia, vocês estarão a concluir que esse artigo do Código que vocês estão lendo, ele refere-se a um prazo de decadência. Se for em ano, professor, se for em ano, tem que ter o cuidado, porque o legislador, ele cria prazos em ano para a prescrição, o 206 é exemplo disso, e ele também cria prazos de decadência em ano. O 178 é exemplo disso, decadência de 4 anos para as ações anulatórias. Outro dado importante, identificar o artigo do Código. Se vocês estiverem lendo artigos 205 e 206, prazo de prescrição certo. São os 2 únicos artigos do Código Civil de 2002
que tratam de prazos de prescrição. 205 e 206, taxem, é prazo de prescrição. Nos demais artigos do Código, que não sejam 205 e 206, quando vocês lerem algum prazo, provavelmente o legislador estará dizendo: decai em tanto tempo o direito de. E é isso que vai ocorrer. Se então, aqui vai o dado, se então estão lendo 205 e 206, sabem que é prescrição. Se estiverem lendo outros artigos do Código que falem em prazo, será decadência. Vamos adiante para finalizar. O principal diferenciador de prescrição e de decadência é o que o professor já tinha falado para vocês atentarem, o artigo do doutrinador Agnello Amorim Filho. O Agnello Amorim Filho, ele fez uma distinção que é fenomenal para o entendimento dessa distinção conceitual entre prescrição e decadência, distinção essa que muita gente confunde por aí e que vocês não vão confundir mais. O Agnello Amorim Filho, ele vai dizer o seguinte: se nós estivermos diante das ações condenatórias na área civil, as ações condenatórias são aquelas indenizatórias, de revisão, as que os credores têm para cobrar conta. Se ações condenatórias, os prazos são de prescrição. Credores, cuidem, então, prazos de prescrição. Perder prazo de prescrição é perder a possibilidade de ajuizar a ação judicial de cobrança. Mas não significa que a dívida em si, que o direito de crédito em si, que isso se extinguiu. Porque não se extinguiu, não se anulou, não se acabou. O direito de crédito continua ali com o credor e ele continua a olhar o seu devedor e pensar: esse cara me deve. Depois o Agnello vai dizer, o Agnello Amorim Filho vai dizer o seguinte: se as ações forem constitutivas ou desconstitutivas, como é o caso das ações anulatórias, nós estaremos vinculando estas ações desconstitutivas ou constitutivas a prazos de decadência. Ou eu ajuizo a ação dentro do prazo, ou eu sequer posso falar que tenho direito a anular. É isso que significa. Então, as ações condenatórias vinculam-se à prescrição, as ações constitutivas ou desconstitutivas vinculam-se à decadência. Muito bem. E o Agnello Amorim Filho taxa, finalizando: se estivermos diante das ações declaratórias, como é o caso da ação declaratória de nulidade, que ataca a falha grave nos negócios jurídicos, nós estaremos diante de uma ação imprescritível, que não se submete a prazo de prescrição e que não se submete a prazo de decadência. Dito isso, gurizada, nós vamos agora começar a compartilhar com vocês uma tela inteira aqui para que vocês tenham a possibilidade de ver com o professor os artigos do Código Civil. Essa explanação agora, ela inicia-se pela abordagem do tema prescrição, aquele tema que é um prazo vinculado a credores que querem cobrar algum tipo de crédito. O credor precisa cuidar, então, de prazos de prescrição, porque se ele dormir e perder o prazo de prescrição, ele não terá mais ação judicial para auxiliá-lo na cobrança dos créditos que ele tem para cobrar. Iniciando já um artigo que falei a vocês, o artigo 189.
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão. Nasce o quê? Nasce a ação judicial. Violado o direito com um acidente de trânsito, nasce para a vítima do acidente de trânsito a ação judicial para cobrar, para se ressarcir dos danos que sofreu. Vírgula. A qual se extingue, a ação judicial que se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Então, metodicamente, o legislador taxou. Se estivermos analisando artigos 205 e 206, nós estaremos vendo prazos de prescrição. E eu digo mais, prazos de prescrição devem ser cuidados por aqueles que estão na condição de credores, porque contra os credores correm prazos de prescrição que vão retirar deles, credores, a possibilidade de ajuizarem as suas ações de cobrança, as suas ações indenizatórias, as suas ações revisionais. Vamos adiante, então. O artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Aqui um detalhe muito bom de cobrar em prova. Essa exceção tem o significado de defesa. Quando eu, devedor, sou cobrado judicialmente, eu exerço o meu direito de defesa. E eu posso, como exceção, fazer as minhas alegações dizendo o porquê que a ação, o porquê que o pedido da ação merece um julgamento de improcedência, de não procedência. E aí nós precisaremos distinguir exceções indiretas das exceções diretas. A doutrina faz com que nós pensemos a respeito disso, e eu quero que vocês pensem a respeito dessas defesas. Aquilo que é uma defesa direta e aquilo que é uma defesa indireta. E eu digo a vocês, o artigo 190 está para as exceções indiretas, aquelas exceções que vão ser alegadas em defesa, mas que não interferem diretamente no pagamento do débito. Então, aqui, pessoal, quando nós estivermos pensando na condição de devedores e estamos sendo cobrados nos processos judiciais, do outro lado há um credor nos cobrando, e nós estamos na condição de devedores. Para esta ação judicial, se eu vier com um recibo provando o pagamento daquele crédito que o credor diz ter, essa é uma defesa, essa é uma exceção direta. Eu estou como devedor, suposto devedor sendo cobrado, e eu vou ao processo em exceção e digo: paguei este crédito que o credor alega ter. E, portanto, excelência, ele não é meu credor. Olhem só, essas exceções diretas, elas podem ser alegadas a qualquer tempo, desde que um processo esteja me cobrando, eu como suposto devedor. Eu tenho, naturalmente, o direito de ir ao processo me defender e dizer: olha, o credor se enganou. Ele está me cobrando algo que eu já paguei. Está aqui o recibo, excelência. Então, não tem que pensar em prescrição da exceção, prescrição da alegação em defesa. Não, a doutrina vai dizer, para isso, nós não precisamos cuidar prazo de prescrição. De outro modo, as exceções ou formas de pagamento indireto estarão aqui sim contempladas no artigo 190. E eu falo de uma delas, que é a principal, que se chama compensação.
Quando o credor vem de lá com um processo judicial e me aciona no fórum, me aciona na justiça, eu como suposto devedor, eu posso, em exceção, ir ao processo e dizer: Excelência, ele está me cobrando 100 mil reais, mas ele me deve 80 mil, está aqui o contrato que comprova que ele me deve 80 mil reais. Isso significa que eu estou dizendo que a cobrança que aquele credor está a me fazer de 100 mil reais, ela na verdade não é 100 mil reais. Ela deve ser compensada com o crédito que eu tenho e com o abatimento ele só cobra o excedente, que é 20 mil reais. Então, a alegação de compensação é uma forma de pagamento indireto, é uma exceção que pode ser alegada sim, e aí para isso vale o 190. Prescreve a exceção no mesmo prazo da pretensão. Se para ajuizar uma ação própria eu tenho um prazo de prescrição de 3 anos, no processo judicial que eu vou alegar uma compensação, por exemplo, dizendo que aquele que me cobra também me deve, eu também tenho o mesmo prazo de 3 anos para cobrar. Eu não poderei alegar compensação em um processo que eu me defendo, se eu já deixei passar o prazo de prescrição da dívida que eu tinha para cobrar. O outro credor que ora me cobra, provavelmente ele cuidou o prazo de prescrição e está me cobrando. E aí, se eu me paro de bobo e pego um contrato vencido há 10 anos atrás e venho para o processo excelência, ele me deve também. O que ele vai dizer? O que o juiz vai dizer? Diz, não, mas esse contrato vencido há 10 anos, esse aqui a pretensão já prescreveu, já superou o prazo de 3 anos de prescrição. Vejam, então, que o artigo 190, ele vale para as exceções indiretas, como é o caso da compensação. Se eu tenho prazo para a ação judicial principal, eu também tenho que respeitar o mesmo prazo quando eu for alegar algo em defesa, algum direito de crédito em defesa. Seria algo como um contracrédito. Algum credor me cobra e eu argumento que eu tenho um contracrédito, um crédito que ele também tem que me pagar. E isso precisa ser compensado. Então, o 190 não vale para alegação de pagamento. Eu posso alegar por recibo que paguei a dívida que está sendo me cobrada e não preciso cuidar ali no momento da defesa, prazo de prescrição. Agora, quando eu for para as exceções indiretas, como a compensação, aí sim eu preciso cuidar prazo de prescrição e eu preciso me ater ao mesmo prazo que eu tinha para cobrar se eu fosse ajuizar uma ação própria de cobrança como credor. Exceção, pessoal, só para fechar esse artigo, exceção quer dizer defesa. Alguém que se defende em juízo tem a sua alegação, tem a sua exceção. É o direito de defesa em essência. Vamos ler o artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. Expressa por escrito, tácita subentendida. E só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar, ponto e vírgula. Só um detalhe aqui para que vocês entendam. Se corre contra o credor um prazo de prescrição e corre a favor, por óbvio, do devedor esse prazo de prescrição, nós poderemos falar em renúncia de prazo de prescrição por parte do devedor. Então, no 191, quem é que renuncia prescrição? Quem faz a renúncia a prazo de prescrição é o devedor. Então, esse artigo 191 é direcionado a devedores
que viram o prazo de prescrição dos credores se esvair, passar sem que o credor tenha o acionado, sem que o credor tenha acionado o devedor na justiça. Então, o devedor pode renunciar à prescrição. Só que olhem o detalhe: depois que a prescrição se consumar. Então, eu vou explicar. Eu tenho 3 anos de prescrição para cobrar os danos de um acidente de trânsito. Se eu estou em 2 anos, 11 meses e 25 dias, não há que se falar em renúncia de prescrição por parte do devedor do dano. Não há. Eu ainda, como credor, estou dentro do meu prazo para ajuizar a ação, então que eu corra ali e que ajuize nos últimos 5 dias que faltam para o fim do prazo de prescrição da ação judicial. Então, eu não posso falar em devedor, vem cá renunciar à prescrição, e eu ainda estou com um prazo de prescrição correndo contra mim, eu, credor. Prazo de prescrição correndo contra mim, então eu tenho prazo de prescrição ainda, eu tenho prazo para ajuizar a ação judicial ainda, e que eu vá lá e que ajuize. O ponto aqui para ser cobrado em prova, para que vocês se antenem, é: o devedor só renuncia à prescrição se a prescrição já se efetivou. Ou seja, eu tinha 3 anos para cobrar os danos do acidente de trânsito como vítima no acidente de trânsito, e já se passaram 3 anos e 2 dias. O que me resta se não procurar o devedor para que ele renuncie à prescrição, para que ele reconheça que me deve, e esse reconhecimento pode ser expresso por escrito. Credor e devedor fazem um termo, uma declaração, na qual o devedor renuncia à prescrição e reconhece que deve, ou ela poderá ser tácita, por atos do devedor que reconheçam que ele deve e que ele abre mão, que ele renuncia à prescrição. O principal ato do devedor em renúncia à prescrição é ele bater na porta do credor e dizer: olha, eu sei que já prescreveu a sua ação judicial e que o senhor nunca me processou, mas eu estou aqui agora, melhorei minha situação econômica, estou aqui lhe pagando o valor que devo. Esse ato do devedor em procurar o credor e pagar, mesmo depois do prazo de prescrição verificado, esse ato caracteriza, sim, renúncia à prescrição. E esse devedor que paga depois do prazo de prescrição, ele não pode se arrepender e reaver de volta aquilo que pagou. E aqui tem uma explicação do legislador sobre a renúncia tácita. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Artigo 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Não podem. Artigo 205 e 206. O 206 vai dizer: prescreve em 1 ano tais pretensões, prescreve em 2 tais, prescreve em 3, prescreve em 4, prescreve em 5. E aí, o 205 é soldado de reserva e vai dizer: se o 206 não abordou a pretensão do senhor credor, então vem aqui buscar respaldo no 205, prescreve em 10 anos. A prescrição final é em 10 anos, se o 206 não tiver abordado a situação do credor. Os prazos de prescrição, então, eles não podem ser alterados pelas partes. Se é 3 anos a responsabilidade civil por acidente de trânsito, 3 anos e acabou. Não tem um contratinho lá, diz: vamos fazer uma declaração aqui que o devedor culpado pelo acidente vai estabelecer prazo de prescrição de 10 anos. Não tem. 206 falou em 3 anos, 3 anos. Nós vamos poder falar em interrupção da prescrição por uma vez. Quando interrompida a prescrição,
o credor ganha o prazo do zero novamente. Bom, mas isso é outra situação. Não significa dizer que as partes podem alterar prazos de prescrição que estão previstos no 205 e no 206 do Código Civil. Não é, então vou afirmar, não é possível alteração pelas partes dos prazos de prescrição previstos nos artigos 205 e 206 do Código Civil. Não é possível, embora nós vá estudar logo mais adiante a possibilidade de interrupção da prescrição. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Quem tiver alegação de prescrição a fazer e se esqueceu de fazer aqui no juízo de primeiro grau, diante do juiz que vai sentenciar, poderá fazer esta alegação de prescrição em grau de recurso e o tribunal vai reconhecer essa alegação. A alegação de prescrição, então, ela pode ser feita diante do juiz que julga a causa em primeiro grau ou diante do tribunal que julga a causa em segundo grau ou até em Brasília em terceiro grau. Pode-se alegar prescrição a qualquer tempo por parte do interessado. Falo um pouquinho do artigo revogado 194 para dizer que, pela legislação processual em vigor, é possível que o juiz reconheça a prescrição de ofício. Antes, na velha sistemática do artigo 194, que está revogado, o juiz não podia reconhecer de ofício, ou seja, o devedor era quem deveria alegar prescrição da ação judicial do credor. Se ele não alegasse, o juiz não poderia reconhecer de ofício, sem alegação. Agora, com a revogação do 194 e com o CPC 2015, que trouxe disposições a respeito da prescrição reconhecida de ofício, vocês podem concluir que sim, que a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Tem uma moderna corrente sustentando que o juiz, antes de reconhecer de ofício a prescrição, que ele intime a parte devedora, para que se manifeste sobre o prazo de prescrição. E por que isso, pessoal? Porque o devedor pode estar diante da ideia de renunciar à prescrição. Se eu li a vocês que o artigo 191 permite ao devedor renunciar à prescrição, quando eu falo no 194 revogado para dizer que de ofício o juiz pode reconhecer a prescrição, eu também tenho que dizer que é de bom tom que o juiz intime a parte devedora demandada na ação para que fale sobre a renúncia ao prazo de prescrição. E então a parte devedora virá o processo dizendo, olha, deixa tramitar a ação que eu estou renunciando à prescrição. Ou, olha, excelência, realmente prescreveu a demanda, arquiva os autos. O devedor, ele pode fazer essa opção de renunciar à prescrição ou de enfatizar que a prescrição ocorreu e que ele não quer que a ação que lhe cobra valores prossiga, que ele, na verdade, quer, como devedor, que a ação vá para o arquivo sem nenhum resultado útil ao credor. E então ele estará dando risada da cara do credor. Vamos adiante. 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. Deixa eu puxar a ideia de vocês aqui no 195. Relativamente incapazes têm assistentes
Geralmente os seus pais. Sim, os seus pais devem assistir os relativamente incapazes nos mais variados atos da vida civil, inclusive nos direitos de crédito. E aí, se corre prescrição contra os relativamente incapazes, é o assistente, pai e mãe, que deve cuidar para que o relativamente incapaz ajuize as ações enquanto credor dentro do prazo de prescrição. Ou que, tendo débito a pagar, tendo dívida a pagar, esses assistentes do relativamente incapaz aleguem oportunamente a prescrição, aleguem em defesa do relativamente incapaz. O que eu falo para o relativamente incapaz vale para as pessoas jurídicas de direito privado também. Por quê? Porque pessoas jurídicas de direito privado atuam através dos seus órgãos diretores, o diretor, o sócio-presidente, o sócio-administrador. Essa turma que gerencia a pessoa jurídica também tem o dever de zelar por ajuizar ações de cobrança dentro do prazo de prescrição, não perdendo esses prazos de prescrição quando a pessoa jurídica é credora, ou, sendo a pessoa jurídica devedora, que eles aleguem oportunamente a prescrição para não pagarem o valor das dívidas que lhes são cobradas judicialmente. Então, o 195 está a dizer que assistentes e representantes legais, assistentes dos relativamente incapazes e representantes legais das pessoas jurídicas têm responsabilidade civil quando não alegam prescrição oportunamente ou quando perdem prazo de prescrição enquanto credores, enquanto representantes ou assistentes de credores. É isso que fica do 195. Chegamos ao 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Pensemos que eu sou o credor e que tenho contra mim um prazo de prescrição já correndo a galope. Tenho 3 anos para cobrar o acidente de trânsito e 2 anos já se passaram. Eu morri. Quem fica como meu sucessor, se não a minha prole? Sim, meus filhos. E contra meus filhos continuará correndo o prazo de prescrição. Se 2 anos já se passaram enquanto eu, credor do acidente de trânsito, estava vivo, os meus filhos terão mais 1 ano para provocar o Poder Judiciário e cobrar a indenização. É isso que diz o 196. Prescrição iniciada contra um credor continua a correr contra os sucessores do credor em caso de falecimento desse credor. Não esqueçam do 196, ele poderá estar na sua prova. Agora o professor vai falar de causas que impedem ou suspendem a prescrição e depois, mais adiante, as que interrompem a prescrição. Nesse momento, o professor dá uma parada para falar o que significa interromper, o que significa suspender e o que significa impedir. Primeiro ponto, as causas que impedem a prescrição. Quando nós estamos diante de causas que impedem a prescrição, é porque o legislador está dizendo, nem começa a correr prescrição. Agora, de outro lado, quando nós estivermos diante de causas que suspendem a prescrição, é porque a prescrição já começou a correr, teve uma causa que a suspendeu, e ela, então, depois de finda essa causa de suspensão,
ela volta a correr de onde parou. Aquilo que eu disse a vocês, ó, passou 2 anos de prescrição, teve uma causa suspensiva, eu tinha 3 anos de prescrição, quando a causa suspensiva cessar, volta o prazo de onde parou. 2 anos já tinham passado, vamos cuidar que ainda falta 1 ano para se esgotar o prazo de prescrição, para eu, credor, ajuizar a ação judicial de cobrança. E se falei de impedir que não começa a prescrição, falei de suspender que começa, para e volta de onde parou, eu falo agora, por fim, da ideia da interrupção. A ideia da interrupção é que a prescrição começou a correr, sim, ela está chegando no seu final e o credor pratica um ato de interrupção da prescrição e ele ganha. Eu digo ganha porque se renova o prazo. Ele ganha o prazo novamente. Ou seja, ao interromper a prescrição, surge o prazo de prescrição novamente do zero. Isso é uma possibilidade. Isso está dentro das normas de direito civil. E sim, o credor que está prestes a perder o prazo de prescrição para ajuizar a ação, ele poderá interromper a prescrição, praticar ato interruptivo da prescrição e assim ganhar o prazo de novo, um novo prazo zeradinho que vai começar a correr a partir da interrupção. O professor volta rapidamente para falar dos impedimentos e suspensões. Estaremos diante dos artigos 197, 198 e 199 e vamos dar atenção ao que eles dizem, falando de impedimento de suspensão e de suspensão de prescrição. 197. Não corre a prescrição entre cônjuges na constância do casamento, ou seja, na constância da sociedade conjugal. Quando, por divórcio, o casal extingue a sociedade conjugal, nós estaremos diante do início de prazo de prescrição para os que eram cônjuges. Então, enquanto o casal está coabitando, está ali vivendo, não corre prazo de prescrição, nem contra o marido que se sinta credor, nem contra a esposa que se sinta credora do marido. Ali, durante a constância, durante a sociedade conjugal, não corre esse prazo. Inciso 2. Entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Ou seja, quando os menores absolutamente incapazes e relativamente incapazes estão na guarda dos pais, nós não podemos pensar que corra a prescrição entre eles e integrantes da unidade familiar. Nem os pais se sentindo credores por alguma razão dos filhos, nem os filhos por alguma razão se sentindo credores dos pais. Não corre prescrição entre ascendentes e descendentes, entre pais e filhos, durante o poder familiar. Isso tem um fim, o fim do poder familiar, quando os jovens, os relativamente incapazes, se tornam absolutamente incapazes. A partir dali, nós teremos a possibilidade de contagem de prazos de prescrição e decadência, de prescrição, melhor dizendo, de prescrição entre ascendentes e descendentes. Inciso 3. Entre tutelados e curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Então, nós temos aqui ideia de tutela para os menores de 18 anos, quando não estão na presença dos pais, ou porque perderam os pais, ou porque os pais foram internados por qualquer motivo e perderam a guarda. Nós temos a intervenção de tutores.
tutores cuidam de crianças menores de 18 anos, tutores na ausência dos pais. E temos também a situação dos curadores, que cuidam pessoas do artigo 4º, incisos 2, 3 e 4. Aquelas pessoas que não têm discernimento, aquelas pessoas que são viciadas ou alcoolistas, e as pessoas que são pródigas, dilapidam seu patrimônio. Nós temos ali pessoa dos curadores, pois esses tutores para os menores e curadores para os que não têm discernimento, eles têm que zelar por prazos de prescrição quando tiverem que ajuizar ações de cobrança em nome daqueles que eles cuidam. Assim como eles têm que alegar em defesa daqueles que eles cuidam que já se operou o prazo, já ocorreu, já superou-se o prazo de prescrição para que eles, seus representados, sejam cobrados na ação judicial. Então, aqui nós temos situações em que os tutores e os curadores, eles são responsáveis civilmente por não alegarem essas situações, mas entre eles, tutor-curador, com os seus pupilos tutelados, curatelados, não há fluência de prazo de prescrição. É isso que fica do 197, inciso 3. No 197, inciso 3, vamos interpretar que não corre prescrição ali enquanto está ocorrendo tutela ou curatela, entre aqueles que auxiliam o tutelado e o curatelado. Entre aqueles não corre prescrição, nem para um lado, nem para o outro. Nem se o tutelado, curatelado, tiver crédito a cobrar do tutor ou curador, nem se o tutor ou curador tiver crédito a cobrar do tutelado ou curatelado. Simplesmente vamos estabelecer: não corre prescrição entre tutelados e curatelados e seus tutores e curadores durante o exercício dessa tutela ou durante o exercício dessa curatela. Vamos ao artigo 198, gurizada, também 3 incisos. Não corre prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º, são os menores de 16 anos agora. Antes da reforma, nós tínhamos outras pessoas ali, eu pretendo não entrar nessa ideia, vamos nos deter ao que diz o artigo 3º. Menores de 16 anos são absolutamente incapazes, contra eles não corre prescrição. Inciso 2. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Simples assim. Se ausentou do país porque está a serviço público do país, da União, do estado, do município, não corre prescrição contra esse que se ausentou do país e está trabalhando no estrangeiro a serviço das nossas pessoas jurídicas de direito público interno. Inciso 3. Contra os que se acharem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Tempo de guerra, que a gente não vive. Mas se os nossos soldados estiverem guerreando em país estrangeiro, contra eles não corre prescrição. Mais um artigo, 199. Não corre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva. Dou para vocês o carro se aprovarem na OAB. Se aprovarem a OAB. Professor, mas eu tenho prazo para aprovar na OAB? Não, não tem prazo, não corre prescrição. Eu diria até, vocês nem direito adquiriram ainda. Primeiro aprovem a OAB, para depois, condição suspensiva verificada, para depois começar a correr o prazo de vocês como credores de me cobrarem o carro que eu devo entregar. Então, não corre prescrição
pendendo condição suspensiva. Também não corre prescrição não estando vencido o prazo. Se nós estamos falando de termo inicial, termo final, a gente fala de um prazo de vencimento. Se o prazo de vencimento ainda não chegou, porque ele vai chegar lá em 2021, nós não podemos falar em início do prazo de prescrição. O credor precisa aguardar o prazo de vencimento e no dia seguinte ao vencimento não paga a dívida, começa a contagem do prazo de prescrição. Antes de vencido o prazo, não se conta prazo de prescrição. E inciso 3, pendendo ação de evicção, todos os adquirentes têm uma garantia legal decorrente de lei chamada evicção. Adquirentes significam compradores. Eu, então, comprei um bem e tenho a garantia legal pela evicção. E esta garantia consiste em quê? Em me ressarcir junto ao alienante, aquele que me vendeu, se eu vier a perder o bem por decisão judicial ou por decisão administrativa. Um juiz entendeu que terceira pessoa tinha melhor direito do que eu, adquirente. Uma decisão administrativa desapropriou a área, entendendo que o Estado tinha melhor direito do que eu, adquirente. Então, eu aciono a garantia pela evicção e vou minimamente me ressarcir dos prejuízos diante daquele que alienou, diante daquele que me vendeu. Pois olhe só, a garantia da evicção, sim, é uma garantia que quem compra tem sobre a perda do bem por decisão judicial. A garantia da evicção, ela vai ter reflexo aqui na prescrição, porque não vai correr prescrição quando estiver pendendo ação judicial de evicção. Vejam, não corre prescrição contra eu, adquirente do bem, enquanto estão decidindo judicialmente se o bem fica comigo, eu que adquiri, ou se fica com terceira pessoa que está lá alegando que tem direito ao usucapião. Estou dando só um exemplo. Pode estar lá litigando no processo, entendendo que tem direito ao usucapião, e eu estou aqui adquirir o bem do legítimo proprietário, achando que eu vou ficar com o bem. Dependemos de uma sentença do juiz que vai julgar ou procedente o usucapião ou improcedente o usucapião. Conforme a resposta que o juiz der, eu posso ter a ação de evicção. Eu posso acionar o meu alienante, aquele que me vendeu, para me ressarcir dos valores que eu perdi. Então, enquanto a ação de usucapião estiver tramitando lá e que não disseram que eu efetivamente perdi o bem por decisão judicial, ainda não corre prescrição contra mim para cobrar esses valores do que vendeu o bem, nesse caso. Artigo 200, pessoal. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então, olhem a importância disso. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, então tem um juiz analisando a situação na justiça criminal. O acidente de trânsito foi tão grave, teve lesões, teve morte, foi parar lá na justiça criminal também, investigando e o Ministério Público denunciando pela possível prática de crime. Então, quando isso estiver lá na justiça criminal, nós vamos reconhecer que não corre prescrição antes da sentença definitiva, sentença que põe fim ao julgamento criminal. Por quê? Porque o julgamento criminal poderá desencadear
uma responsabilidade civil aqui no juízo civil. Então, tenham atenção ao 200, artigo 200 do Código Civil. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, calúnia, injúria, difamação, vou pensar assim, mas será que foi calúnia, injúria, difamação? Primeiro vamos esperar o juiz criminal dizer que foi calúnia, injúria e difamação, depois a gente firma o entendimento de que cabe ação indenizatória. Aqui eu também preciso conversar com vocês uma coisa, ó. As três esferas são independentes. Às vezes, mesmo que não tenha implicação criminal, mesmo assim a gente, como advogado, como advogada de uma parte que sofreu dano, vai ajuizar a ação civil de reparação dos danos, a famosa ação indenizatória. Então, só tenham atenção ao 200. Às vezes, o juízo criminal vai ser importante para chancelar se um determinado fato ocorreu ou não ocorreu. E então, se ocorreu, aqui no civil a gente cobra a indenização. Mas eu digo a vocês um outro detalhe, que as esferas criminal e civil são independentes e que, na maioria das vezes, independentemente do que se resolve lá no criminal, nós poderemos ajuizar uma ação aqui no civil para buscar, para cobrar a indenização. Artigo 201 do Código Civil. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Então, pensem aqui, ó, credor solidário é uma situação mais rígida, vamos chamar assim, porque um dos credores solidários pode cobrar a dívida inteira e depois repassa as cotas dos demais credores, depois de cobrar a dívida inteira, repassa as cotas dos demais credores. Mas olhem o detalhe do que o 201 está a falar. Se está a se suspender a prescrição em favor de um dos credores solidários, e as causas de suspensão nós vimos aqui acima, no 197, 198, 199, entre cônjuges, ascendentes, descendentes, tutelados, curatelados, incapazes, contra os ausentes do país, contra os que se acharem servindo Forças Armadas, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo, pendendo ação de evicção. Nessas questões de suspensão de prescrição em favor de um, pensem, de 3 credores, um serve às Forças Armadas e foi servir na guerra, suspendeu, contra ele não está a correr prescrição, então nós vamos reconhecer aqui que só em favor desse aproveita a norma de suspensão da prescrição. Quanto aos demais, está correndo o prazo de prescrição para ajuizamento de uma ação por parte do credor. A única situação em que todos os credores se beneficiam da suspensão para um deles é quando o objeto da negociação é indivisível. E aí eu dou como exemplo do objeto indivisível um touro reprodutor. Um touro reprodutor que tem mais valor pela sua reprodução, pela sua utilização na reprodução do rebanho, um touro reprodutor sendo indivisível, quando um dos credores solidários em relação ao touro vai ao estrangeiro a serviço do país, suspende-se a prescrição contra ele e também, por via indireta, suspende-se a prescrição em relação aos outros credores solidários do touro. Muito bem, está explicado 201 a respeito das questões de suspensão que geralmente envolvem, quando mais de um credor, envolvem só aquele que se caracteriza num dos artigos 197, 198 ou 199. Regra geral é que só ao beneficiário da norma de suspensão
favorece essa suspensão. Aos demais credores, continua correndo normalmente o prazo de prescrição. Agora vamos falar de interrupção e vocês vão lembrar do que o professor falou. Protesto judicial antiprescricional, aquela ação rápida, curta, rasteira, na qual o advogado põe em juízo uma petição dizendo: olha, excelência, estamos há 2 anos, 11 meses e 15 dias do acidente de trânsito. Eu quero ajuizar protesto judicial antiprescricional para citar o suposto devedor, a fim de interromper a prescrição, a fim de que eu ganhe novamente 3 anos para ajuizamento da ação indenizatória. Vejam que a questão da interrupção da prescrição, ela é uma carta na manga do credor, o credor que ali, vendo o seu prazo de prescrição para ajuizar a ação, vendo que seu prazo está terminando, ele pode ou de logo ajuizar a ação de uma vez, está dentro do prazo ainda, ou ele diz assim: não, eu quero ganhar mais um tempo, porque eu estou negociando extrajudicialmente e eu estou tentando fazer um acerto aqui com o meu devedor e não quero colocar a ação em juízo imediatamente. Então, interrompe a prescrição e ganha mais 3 anos. Pode ser um critério do negociador. O credor é uma parte, ele dispõe do seu direito patrimonial, ele pode não querer cobrar agora, pode querer cobrar daqui 3 anos, ganhar mais 3 anos, ou mais 4, ou mais 5, ou mais 1, conforme for a pretensão que ele estiver a acionar. E aí o artigo 202, ele chancela, gurizada, uma única vez. Eu não consigo ficar interrompendo a prescrição a fim de tornar a prescrição um prazo eterno. Não, prescrição é para segurança jurídica. Prescrição é para que devedores não fiquem agoniados durante uma vida inteira. O cara viveu 90 anos agoniado porque iam cobrar a dívida dele. Não, a prescrição é segurança jurídica. O devedor, ele sabe que pode ser acionado judicialmente dentro de um prazo. Passado esse prazo, ele relaxa e pensa, diz: olha, não me acionaram judicialmente, então não vão me acionar mais. Isso ocorre na Justiça do Trabalho também. 2 anos do fim do contrato de trabalho para acionar o patrão na Justiça do Trabalho. O patrão pensa, passados 2 anos e 1 dia do fim do contrato de trabalho, não me acionou na Justiça do Trabalho, agora eu estou livre da ação trabalhista. Não me aciona mais. Se não me acionou até agora, não me aciona mais. Então, nessa questão de prescrição, o artigo 202 é importante, porque ele dá um prazo extra, ele renova o prazo que o credor tinha para ajuizar a ação, mas isso não pode ser usado indefinidamente. Eu vou interromper a prescrição 20 vezes a fio. Aí se vai a segurança jurídica da prescrição. Não. Então, o artigo 202, ele é taxativo. Interrupção da prescrição que só pode ocorrer uma única vez. Se eu colocar para vocês na prova que pode ocorrer 2, 5, 10 vezes, quantas vezes o credor quiser, está errado. Só pode ocorrer uma única vez. E aí o professor rapidamente fala nos incisos. O primeiro deles, por despacho do juiz, mesmo que não competente para aquele julgamento. Ajuizei na Justiça do Trabalho e era uma causa aqui do Fórum da Justiça Estadual. Mesmo assim, o juiz despachou reconhecendo que era incompetente, aquele despacho ali já serve para interromper a prescrição que o credor tem. Então, o credor afoito não sabia direito para que lado correr, aonde ajuizar a ação. Primeiro foro que ele achou na frente, ele entrou e ajuizou a ação. Já serve o despacho do juiz, mesmo na ação ajuizada em lugar errado, em foro errado, já serve para interromper a prescrição.
mesmo que incompetente o juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. E aqui, ó, por protesto, esse aqui que o professor muito fala para vocês, vocês vão usar, vocês vão lembrar do que o professor está falando. Por protesto, nas condições do inciso antecedente, que o protesto é ajuizado pelos advogados, advogadas, ele simplesmente pede para citar, dar ciência à parte contrária, que é devedora, dizendo assim, estamos protestando para interromper a prescrição. O senhor devedor está sendo citado para estar ciente de que se o credor tinha 2 anos para ajuizar a trabalhista, agora ele está interrompendo a prescrição e ganhando os 2 anos mais uma vez. Uma única vez. E aí, depois desses mais 2 anos, não tem, ou ajuiza ou perde o prazo. Então, esse protesto é judicial, pessoal, nas condições do inciso antecedente, porque o juiz vai receber o protesto judicial e vai despachá-lo, mandando citar a parte contrária. Por protesto cambial, aqui, tabelionato de protesto, que protesta cheque não pago, que protesta nota promissória não paga, que protesta duplicata do comércio, aí que os comerciantes emitem muita duplicata, é título de crédito, duplicata não paga, que protestam sentenças de juízes quando o devedor condenado a pagar não paga o valor da sentença. Então, o protesto cambial no tabelionato de protestos é um protesto extrajudicial, não passa pelo juiz. Quando se faz o protesto cambial, também se provoca a interrupção do prazo de prescrição. Inciso 4. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou concurso de credores como falência. Pessoas jurídicas pessoas jurídicas de direito privado na forma de sociedades e as EIRELIs, elas vão à falência, se submetem à lei de falência quando se tornam devedoras contumazes, devedoras insolventes, que não têm mais patrimônio. Nessa perspectiva, quando os credores juntam ao processo de falência ou a outros processos em juízo de inventário, quando estão inventariando bens, por exemplo, bens de quem já morreu, para dividi-los aos seus herdeiros, quando os credores apresentam o seu crédito no inventário ou na falência, nesse momento está ali interrompendo-se o prazo de prescrição para a ação judicial de cobrança. Tá bem? Inciso 5. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Atos judiciais que passam por ajuizamento de ação judicial e que cheguem até o devedor, constituindo ele em mora. Mora significa atraso. Se o devedor não sabe que está em atraso, eu estou interpelando ele judicialmente para dizer como é que é, você está em atraso, vai me pagar ou não vai me pagar? Qualquer ato judicial que chegue até o devedor e que lembre esse devedor que ele está em atraso. Mora significa atraso do devedor. Qualquer ato judicial que chegue ao devedor já interrompe a prescrição em favor do credor. E finalizando aqui vem um bem genérico, ó, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor. A doutrina vai falar até em correspondência, e-mail, WhatsApp, no qual o credor cobra e o devedor reconhece que deve. Já há indícios de que essas novas tecnologias podem ser utilizadas para interromper a prescrição. Mas, gurizada, nada afasta a segurança do protesto judicial. Esse protesto judicial aqui, ó, do inciso 2º, formula uma petição por escrito, fulano de tal credor vem ajuizar protesto judicial contra Beltrano devedor,
o Beltrano deve para o Cicrano, a prescrição vai ocorrer agora no próximo mês de dezembro, e então está pedindo a citação do devedor para que ele esteja ciente da interrupção do prazo de prescrição. Esse artigo, esse inciso 2º, vocês vão usar muito na vida de vocês quando patrocinarem causas em favor de credores que queiram ganhar mais prazo de prescrição, que queiram renovar do zero o seu prazo de prescrição. O credor tinha 3 anos, os 3 anos estão terminando, protesto. Protesto judicial interrompe a prescrição e aquele credor ganha, então, zerados mais 3 anos para pensar no ajuizamento da ação. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo que a interromper. No caso de protesto judicial, o último ato do processo para a interromper. Quando o juiz lá mandar arquivar o processo depois de citado o devedor, ele vai mandar arquivar por uma sentencinha, essa sentença transita em julgado, ali começa a correr de novo o prazo do credor, esse prazo de prescrição que foi interrompido. Artigo 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado na condição de credor que tenha interesse em favor do credor, pode interromper a prescrição. Artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Nós já tínhamos lido algo em relação lá à suspensão da prescrição, que não aproveitava aos outros credores também. Mas aqui nós temos uma situação diversa, a partir do ponto e vírgula. Vamos lá. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor ou o seu herdeiro não prejudica aos demais coobrigados. Vejam que o artigo 204 não fala em solidariedade. Solidariedade de credores, vários credores, sendo que um deles pode exigir a dívida toda. E pode exigir a totalidade do crédito. Devedores solidários. Um devedor solidário pode ser cobrado pela dívida toda, a critério do credor, que vai escolher qual dos devedores solidários cobrar. Mas vejam, o artigo 204 não fala em credor solidário e não fala em devedor solidário. Então, eles não são. Eles são credores e devedores por cotas. Se são 3 os credores, cada um tem cota de 33%. Se são 3 os devedores, cada um tem cota de dívida de 33% em relação ao valor devido. Quando não há solidariedade, cada um dos credores cobra a sua cota, cada um dos devedores paga a sua cota. É isso que significa não ter solidariedade. Pois o artigo 204, no seu caput, ele não fala de solidariedade. E então ele diz assim, quando forem vários os credores, a prescrição interrompida por um deles não aproveita aos outros. Cada credor é responsável pela interrupção do seu próprio prazo de prescrição. Cada credor tem que ajuizar o seu protesto judicial. O mesmo eu vou dizer agora para os devedores. Semelhantemente, interrupção operada contra codevedor ou seu herdeiro não prejudica aos demais coobrigados. Se só um dos devedores foi protestado para interromper a prescrição, é só quanto a este um devedor que o prazo vai se estender. Quanto aos outros codevedores que não foram protestados, o prazo é o simples, é o normal, que se expirar,
Morreu a ação judicial. Agora nós vamos para o parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º, este sim, já vai falar de solidariedade. E a solidariedade não divide crédito em cotas, não divide a dívida em cotas. Um credor solidário entre os três pode, um só, cobrar a dívida inteira, mesmo sem ter autorização dos outros dois. O próprio crédito solidário ele já é feito por contrato e já representa a autorização que um credor dá aos outros para cobrar em seu lugar, mesmo que ele não atue, mesmo que ele não ajuize a ação. De outro lado, quando nós falamos de devedores solidários, um devedor solidário pode ser apontado pelo credor, pode ser acionado pelo credor para pagar a dívida inteira. Não tem divisão de cotas. Devedor solidário não pode se defender dizendo assim, eu vou pagar só 33% da dívida, porque 66% da dívida é dos meus outros colegas devedores. Não. No débito solidário, um devedor paga tudo. E depois se ressarce em relação aos demais. Mas ele pode ser acionado para pagar tudo. Essa é a gravidade. Esse é o rigor da solidariedade. Então diz assim: a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros. Se nós estivermos diante de solidariedade de credores, um dos credores fazendo protesto judicial para interromper a prescrição, essa prescrição se interrompe em relação aos 3 credores solidários, mesmo que 2 não tenham agido para protestar judicialmente e interromper a prescrição. O lado oposto dos devedores. Assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Se um dos devedores solidários for protestado judicialmente para interromper a prescrição, isso já basta para reconhecer que todos os 3 devedores solidários tiveram contra eles interrupção de prazo de prescrição. Esses 3 devedores solidários, eles sabem que dobrou o prazo, que os credores ganharam o prazo novamente de prescrição. Parágrafo 2º. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Aqui, de novo, o artigo separa dizendo que a interrupção é específica para um dos herdeiros do devedor solidário e não para todos os herdeiros de um devedor solidário. Então, ele vai dizer que essa regra só não se aplica se os herdeiros do devedor solidário, se eles estiverem diante de um bem indivisível, como foi o exemplo do touro reprodutor. Esse parágrafo 2º está tratando os herdeiros de um devedor solidário. Vejam que o devedor solidário pode ter 2, 3 ou outros 4 devedores solidários com ele. Está tratando os herdeiros de um dos devedores solidários exatamente nos mesmos moldes do caput. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros, a interrupção operada contra o codevedor, o seu herdeiro, não prejudica os demais obrigados. Esse artigo aqui, pessoal, esse parágrafo 2º, ele trata na mesma sistemática do caput, só que ele vai falar dos herdeiros de um devedor solidário. Vejam, nós tínhamos solidariedade de devedores, 3 devedores, cada um deles responsável pela dívida inteira, só que um deles
morre. Quando um dos devedores morre, quem entra em seu lugar para inventariar os bens e antes de fazer a partilha pagar as contas que eram do finado? Os herdeiros. Pois o parágrafo 2º, ele vai dizer que cada um dos herdeiros, ele vai ter que ser acionado individualmente para interromper a prescrição. Ele faz, no parágrafo 2º, a mesma sistemática feita pelo próprio caput do artigo 204. Só que aqui no parágrafo 2º está falando dos herdeiros do devedor solidário. E finalizando, parágrafo 3º. A interrupção produzida contra o devedor principal, ou principal devedor, o inquilino da casa alugada, prejudica o fiador. Ou seja, se o credor interromper a prescrição contra o devedor principal, que é o inquilino, ele também está a interromper a prescrição para responsabilizar o fiador. Prejudicar o fiador significa, se a prescrição está sendo interrompida em relação ao inquilino, que é o devedor principal, ela também está sendo interrompida em relação ao fiador, que pode ser acionado caso o devedor principal, o inquilino, não pague os aluguéis. Prazos de prescrição, pessoal. 205, soldado de reserva. Nós só vamos a ele quando 206 não resolver. Então, vocês terão que estudar para a prova o 206. Cai. O professor pergunta, prescreve em 4 anos, 2 pontos. E letra A, B, C, D e E. E bota 4 situações que não são o prazo e uma só delas é o prazo. Vamos lá. Prescreve em 1 ano a pretensão dos hospedeiros e fornecedores de víveres, a pretensão do segurado contra o segurador, a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários, árbitros e peritos, a pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens, a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes. Parágrafo 2º. Em 2 anos, prescreve a pretensão para haver prestações alimentares. Gravem isso aqui, pode cair. 2 anos de prescrição para a cobrança de prestações alimentares. Filhos que querem cobrar dos pais prestações em atraso. 2 anos. Em 3 anos, aqui nós vamos ter um inciso importante da responsabilidade civil. Em 3 anos, inciso 1, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Inciso 2, a pretensão para receber prestações vencidas de renda temporária ou vitalícia, a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, a prestação de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Olhem o 5, importantíssimo para a responsabilidade civil. A pretensão de reparação civil é o dano extracontratual, como, por exemplo, o acidente de trânsito, os danos que ocorrem independentemente de contratação. Inciso 6, a pretensão de restituição de lucros ou dividendos. Inciso 7, a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou estatutos, fundadores na sociedade anônima, administradores e fiscais, liquidantes na primeira assembleia posterior à violação. Inciso 8, ainda em 3 anos, pretensão para haver pagamento de título de crédito a contar do vencimento, salvo lei especial. A lei do cheque fala que é 6 meses, a da nota promissória fala que é de 2 anos. Vamos cuidar leis especiais, então. Inciso 9. A pretensão
do beneficiário contra o segurador. Parágrafo 4º. Prescreve em 4 anos. Pretensão relativa à tutela. Então, gravem isso, ó. Parágrafo 2º, prestação alimentar, 2 anos. Parágrafo 4º, 4 anos, pretensão relativa à tutela. Quem é o tutor? É aquele que substitui os pais no cuidado dos filhos quando os pais morrem e é necessário nomeação de um tutor. E aí, para finalizar, em 5 anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante em instrumento público ou particular, aqui o mundo contratual, ó, pessoal, instrumento público ou particular, a pretensão dos profissionais liberais em geral, vocês vão ser como advogados profissionais liberais, procuradores judiciais, curadores, professores, pelos seus honorários. 5 anos, pessoal. A pretensão do vencedor, melhor dizendo, para haver do vencido o que despendeu em juízo. 5 anos para cobrar custas que foram gastas ao ajuizar processos judiciais, tá bem? Não esqueçam de estudar o artigo 206, ele vai cair na sua prova e vai cair bastante em concurso. Falando agora do soldado de reserva, o jogador de reserva que só entra em campo quando o titular se lesiona, então nós vamos para o 205. Esse é o reserva. Está no banco de reservas, esperando o titular não resolver para ele entrar no jogo. Então, quando o 206, que é o titular, não resolve, o 205 é acionado. E ele diz assim: a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Então, não esqueçam que é de 10 anos, quando o 206 não fixar prazo menor. Rapidamente, a decadência associada às ações constitutivas, desconstitutivas, como é o caso da ação anulatória. A ação anulatória tem um pedido final que é para desconstituir um contrato. Então, nas falhas leves, nós estamos atrelando as ações anulatórias prazos de decadência. Ou ajuizamos a ação anulatória dentro do prazo, e eu falo na ação anulatória, estou falando também da Pauliana para a fraude contra credores. Ou a gente ajuiza a ação dentro do prazo, ou a gente não tem mais o direito de anular. Vou finalizando a nossa aula, pessoal. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Não se aplica porque o negócio convalesce com o passar do tempo se a parte interessada não ajuizar a ação anulatória. Artigo 208. Aplica-se a decadência o disposto no 195 e no 198. Vamos voltar lá. 195 e 198. 195. Relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à decadência. Então, aqui, por força lá do 208, também vale a regra para a decadência. Representantes legais ou assistentes que não alegarem ou que derem causa à decadência também vão responder civilmente. E o outro é o 198, inciso 1. O que nós temos no 198, inciso 1, que vale para a decadência? Não corre decadência contra incapazes do artigo 3º. São os absolutamente incapazes, os menores impúberes, que ainda não aniversariaram 18 anos.
então também não corre decadência. Não corre prescrição contra absolutamente incapaz, não corre decadência contra absolutamente incapaz. O professor volta lá para finalizar os 2 últimos artigos de decadência. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei, quando nos artigos 178 e vários outros o legislador fixa prazo de decadência, as partes não podem renunciar e, por razão muito lógica, não se renuncia à decadência, porque, uma vez verificada a decadência, isso tem o significado de que o negócio jurídico convaleceu. Ele tinha falha que não foi alegada no tempo oportuno e, então, o negócio jurídico com falha convaleceu, se tornou válido e ficará válido para sempre. Então, é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Eu vou renunciar ao prazo de 4 anos de decadência para ajuizar a ação anulatória por dolo. Não é válida, é nula essa renúncia. Não se pode renunciar à decadência fixada em lei. Artigo 210. Deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Juiz reconhece de ofício apenas decadência fixada na lei. Quando as partes fixam prazo de decadência em contratos que celebram, como o direito de retrovenda, eu vendo a minha casa que moro e coloco no contrato que eu devo ter o prazo de 3 anos de decadência para exercer a recompra do mesmo imóvel, se eu fizer isso, essa decadência é contratual, convencional, não é fixada em lei, mas sim fixada em contrato. O que diz o 210? Deve o juiz de ofício, sem provocação, conhecer da decadência quando estabelecida por lei. O juiz não mete a colher de ofício se a decadência for convencional, fixada em contrato. Ele vai ter que ser provocado por uma das partes se a decadência contratual se verificou. O juiz só age de ofício, independentemente de provocação, para reconhecer decadência fixada em lei. 210 poderá estar na sua prova. Vamos fechar o assunto? 211. Se a decadência for convencional, afixada em contrato, é isso mesmo. A parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. O juiz não pode reconhecer de ofício essa alegação convencional. Ele só deve agir e reconhecer decadência convencional se a parte a quem aproveita a decadência alegá-la. Os advogados e as advogadas precisam estar atentos para fazerem essas alegações quando pertinentes ao seu cliente. Vejam que estamos falando no 211 da decadência fixada em contrato, decadência convencional. A parte a quem aproveita pode alegar para o juiz de primeiro grau, esquecendo de alegar aqui, pode alegar direto lá no tribunal via recursal. O fato é que, se o juiz perceber a decadência convencional, ele fica em silêncio. Ele não a manifesta de ofício. Ele tem que esperar a provocação da parte interessada, dizendo: olha, excelência, operou-se a decadência prevista no contrato. Então, extingue a ação. É isso que nós temos que reconhecer. Pessoal, o professor ainda vai, em finalização, falar de um aspecto muito importante envolvendo a prescrição. Para a situação de prescrição, eu já disse a vocês que a prescrição começa com a violação do direito. Violou o direito no acidente de trânsito, começou o prazo de 3 anos para o credor
cobrar os danos. Agora eu finalizo só lembrando a vocês da teoria da actionata. Tem sido muito, mas muito utilizada. Ela simplesmente vai dizer assim, e olhem, ela vale só para prescrição, ela não vale lá para decadência que nós estávamos vendo. Mas ela vai dizer assim, ó, ela vai dizer assim, parar a apresentação. Ela vai dizer assim, gurizada, ó, que quando a parte tiver ciência da violação do direito, é ali que começa o prazo de prescrição a correr. Então, eu vou fechar só com um exemplo que vocês vão entender. Eu fiz uma cirurgia há 20 anos atrás. O médico esqueceu o bisturi dentro do meu organismo ao realizar aquela bisturi, aquela cirurgia. Pode ter esquecido um bisturi, uma gaze, enfim. Eles fizeram a cirurgia ali, mexeram no meu organismo e esqueceram algum instrumento cirúrgico dentro do meu organismo. Fecharam, eu me recuperei, tá bem? Vivi por 20 anos sem sentir nada. Se a cirurgia ocorreu há 20 anos atrás, qual seria o lógico de pensar em prescrição? 3 anos depois da cirurgia, não ajuizei ação nenhuma por dano, não ajuizo mais e não ajuizo por razão óbvia. Eu deixei passar o prazo de prescrição. Seria o pensamento lógico, mas os tribunais, por questão de justiça, estão aplicando, em muitos casos, a teoria denominada de teoria da actionata, ou princípio da actionata. O que significa o princípio da actionata, professor, para a prescrição? A gente entendeu que é só para prescrição, não é para decadência, é só para prescrição. O que significa o princípio da actionata? Que eu só vou poder contar prazo de prescrição contra mim, credor, eu que passei pela cirurgia, eu que estou aqui dentro do meu organismo com um bisturi que foi esquecido, eu só poderei contar prazo de prescrição a partir do momento em que eu estiver ciente, objetivamente ciente, melhor dizendo, subjetivamente ciente da lesão. Então, quando 20 anos depois eu me submeto a um exame de raio-x e lá no fazer o exame vem o resultado ali e eu consigo ver, tem um bisturi dentro do seu organismo, professor Tiago. Mas eu fiz a cirurgia 20 anos atrás. Então, conta-se o prazo lá do dia da cirurgia, quando ocorreu o dano, ou conta-se o prazo de prescrição agora, quando eu descobri a lesão, o dano, após o exame de raio-x. E o princípio da actionata, ele é brilhante por isso. Ele vai dizer, e os tribunais têm reconhecido isso, ele vai dizer que o prazo de prescrição só começa a correr da efetiva ciência da violação do direito, da efetiva ciência do dano que o credor teve. Então, o credor alega princípio da actionata para dizer ao tribunal: meu prazo de prescrição começou a correr depois, só quando eu descobri a efetiva lesão. Ele não correu lá no passado, quando a lesão efetivamente ocorreu, mas ele tem a contagem iniciada agora, quando eu fiz o exame de raio-x e descobri que tinham esquecido um bisturi dentro do meu organismo. Lembrem-se, pessoal, teoria da actionata ou princípio da actionata vai muitas vezes salvar os credores que poderão ter descoberto a lesão, que poderão ter descoberto o dano muito tempo depois do dano ter efetivamente ocorrido. E aí a gente vai alegar ao tribunal: conta-se o prazo de prescrição da efetiva ciência do dano pela parte prejudicada, pela vítima. E não conta-se esse prazo lá do momento da cirurgia há 20 anos atrás.
seria muito injusto com o credor ele passar 20 anos sem saber que tinha nada dentro, que tinha sofrido um dano com a cirurgia, e aí quando ele descobre 20 anos depois, ele olha e o advogado diz para ele, já passaram-se 20 anos da data da cirurgia, já prescreveu a sua ação indenizatória, não tem como ajuizar. Olha a injustiça disso. Ele vai dizer, mas como que não tem como ajuizar? Eu descobri agora, eu fiz o exame essa semana. Então, com base nisso, princípio da actionata. O princípio da actionata vai sintetizar que conta-se o prazo de prescrição, inicia-se a contagem do prazo de prescrição do exato dia em que a parte lesada teve ciência específica, teve subjetivamente ciência inequívoca da violação do seu direito. Com isso, o professor encerra a aula dessa terça-feira, que é gravada. Bons estudos a todos.